a ideia que está na cabeça de todos nós é que dívida é isso. Dívida é resultado de gastança desordenada. Isso é o que está na nossa cabeça, por quê? Na vida pessoal é assim. Na vida pessoal, como é que as pessoas se endividam? Quando elas vão lá e saem comprando loucamente no cartão de crédito, depois não tem como pagar, ou pega dinheiro emprestado, gasta mal, o investimento que ela fez deu errado. Então, na nossa vida pessoal é assim. E a gente fica achando que, no caso da dívida pública, também é assim. Eu vou te dar um exemplo. No caso da dívida dos estados, nós fizemos um levantamento, inclusive vou mostrar aqui, vou fazer uma propaganda, e eu não ganho nada com isso, viu? Porque esse livro aqui está esgotado. É um dos únicos livros sobre a dívida dos estados no Brasil. Tá? Não tem bibliografia para começo de conversa. Então, ninguém sabe, porque não tem nem onde buscar informação. A Auditoria Cidadã está completando 20 anos e nós é que vamos dar presentes. Então, esse livro, o PDF dele, vai estar livre na nossa página para todo mundo que quiser olhar. Uhum. Nesse livro, a gente levantou os dados da dívida dos estados desde a origem. Essa dívida, ela começa a aparecer como uma transformação, inclusive, de dívidas federais, daqueles contratos da década de 80, em que o Banco Central assumiu o ônus. Uhum. Uma parte daquilo ali, depois, foi distribuído para os estados. Então, olha aqui, vamos puxar o fio dessa meada. Uma dívida que cresce em função da alta dos juros, e grande parte dela você nem sabe a contrapartida. Foi Ministério da Defesa, tá? Na época da ditadura. Essa dívida se multiplica por conta da alta do juro imposta pelos próprios credores. Sim. Depois faz um embrulho totalmente sem transparência, e esse embrulho passa a ser dívida, obrigação do Banco Central junto ao exterior. Esse embrulho que aconteceu, um embrulho em 83, um conjunto de contratos, outro em 84, outro em 86, outro em 88. Esse de 88 foi, em grande parte, distribuído para os estados. Então, os estados tinham uma dívida própria relativamente pequena. Uhum. Tá? Eles foram impactados por essa distribuição de dívidas externas, acordos do Banco Central, distribuiu para os estados. Depois disso, os estados foram fortemente impactados pela política monetária federal. Uhum. O governo federal é que estabelece, por exemplo, o Banco Central é que estabelece o patamar da Selic, da taxa básica de juros. No início da década de 90, com a desculpa de controlar a inflação, por que eu falo desculpa? Porque taxa de juro não tem a ver com a inflação. A inflação aqui no Brasil, historicamente, é provocada pelo aumento da gasolina, do gás de cozinha, do plano de saúde, das outras tarifas todas de energia, água, etc, etc. Então, com a desculpa de controlar a inflação, no início da década de 90, o Banco Central colocou taxas de juros exorbitantes. Naquela época, os estados ainda podiam emitir seus títulos. No final da década de 80, o próprio Tesouro Nacional encorajou os estados a emitir títulos próprios. Aí eu te pergunto, se o próprio governo federal emitia títulos com taxa de juro de 30%, 20% de juros, os estados tinham que emitir com taxas superiores a isso. Uhum. E mais, na década de 90, a União refinanciou as dívidas dos estados já empacotadas, já majoradas por essa política monetária federal. E o que a União fez quando refinanciou? Somou o passivo dos bancos estaduais.
Então, aqueles bancos estaduais que foram privatizados, para o Itaú, para o Bradesco, etc., Santander, compraram os bancos estaduais só o filé. Ficaram com as agências, com a carteira de credores, com os créditos a receber, com todo o patrimônio, mas o passivo daqueles bancos ficou para o governo. Virou dívida dos estados. Os estados não receberam um tostão. Essas dívidas eram dívidas, às vezes, de bancos. Em Alagoas, que foi feita uma auditoria, era dívida dos usineiros lá, que eram, ao mesmo tempo, os políticos que mandavam no estado. Então, Bárbara, por isso é que a gente luta por uma auditoria. Na hora que fizer a radiografia, muito pouca coisa é dívida mesmo. Grande parte são mecanismos financeiros. São mecanismos que transferem dinheiro público para banco, como agora. Essa emenda 106, que acabou de ser aprovada no Congresso, em plena pandemia, um escândalo, vai transformar trilhões de papel podre em dívida pública. Nós não vamos receber dinheiro. Então, não tem nada a ver com a gastança. E no caso da lei de responsabilidade fiscal, olha, tem que ter responsabilidade fiscal. Acho que só gente muito louca vai dizer que não deve existir uma responsabilidade fiscal. Tem que existir responsabilidade fiscal, tem que existir transparência, tem que existir prestação de contas para a população que paga a conta. Agora, o que está lá na lei de responsabilidade fiscal? No artigo 7º, fala que todo prejuízo do Banco Central com a política monetária dele, quer dizer, ele pode fazer isso, por exemplo, gastar trilhões para comprar papel podre de bancos. Por quê? O que está escrito lá na lei de responsabilidade fiscal? Artigo 7º. Todo prejuízo do Banco Central é transferido para o Tesouro Nacional. E como é que o Tesouro Nacional cobre isso? Emite título da dívida. Então, a maior parte da nossa dívida é isso, é o custo da política monetária. Não tem nada a ver. O próprio TCU, Tribunal de Contas da União, já falou em audiência pública no Congresso Nacional que a dívida interna brasileira, que agora tem mais de 6 trilhões, não tem contrapartida em investimentos no Brasil. Nem investimento ruim, não. Não tem investimento. Tem uma parte... E o que a gente faz com esse Banco Central? Como é que faz? O que a gente faz a respeito do Banco Central? Olha, primeiro, ele não pode ser independente como porque ele já é independente para tomar suas decisões, porém, com dinheiro público. Ele tem prerrogativa de cuidar das finanças do país às custas do erário, aí fica muito fácil. E o projeto que está lá no Congresso, de colocá-lo como totalmente independente, é mais grave ainda. Por quê? Nem vai precisar de passar pelo Congresso, por exemplo, para aprovar uma emenda como essa que foi aprovada. Ele mesmo vai tomar a decisão das operações que ele vai fazer. Ele vai ser um órgão à parte, autônomo do Estado, porém, cuidando das finanças públicas? Como assim?